Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a imortalidade da alma, a razão superior e a razão inferior, né, do Tomás Aquino. Tomás de Aquino. Esse aqui é um livro de filosofia medieval, né? Tomás Aquino, ele é um filósofo da escolástica, bem ali no já considerado final da Idade Média, né, no século XII, XIII. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse meu contato aqui com Tomás de Aquino. Esse aqui foi o primeiro livro inteiro dele. Eu só tinha lido alguns trechos em algumas disciplinas que eu fiz na filosofia. Eu tive que comprar um livro pro Bid e acabou que esse aqui estava muito barato para ter frete grátis e ele veio junto. Eu gostaria, depois de ter lido ele, percebi que eu deveria ter lido Agostinho primeiro. Mas, como nem tudo é perfeito, né? A gente leu o Tomás de Aquino primeiro. Esse primeiro texto, que ele fala sobre a imortalidade da alma, divide um pouco os filósofos, porque eles não sabem se é da autoria total do Tomás de Aquino ou não. E aí, nessa minha edição aqui da Eclesiae, tem uma introdução bem grande a respeito desses dois textos, né? Tanto do texto da imortalidade da alma quanto da razão superior e inferior. Esse texto aqui, o primeiro, ele é feito em um único artigo, ele é um texto fluídico, né? Então, por isso, alguns filósofos, como uma das características, acham que não é completamente do Tomás de Aquino, que esse texto ele foi copiado e recopiado e adaptado. Já a razão superior e a razão inferior, ela é dividida em 5 artigos, no qual se fala sobre pecado, mortalidade. Deixa eu olhar para não falar bobagem. Ó, intelecto, potências, o pecado, a delação amorosa e se pode haver pecado na esfera superior, que é o encerramento do texto, vamos colocar assim. Nesse A Imortalidade da Alma é mais uma conversa com Deus em muitos aspectos desse texto a respeito do como somos criados e o que é essa alma. O Tomás de Aquino ele meio que vai te questionando a respeito, né, do que é Deus, da própria proporção de que eles são levados ao, ao diálogo, assim. Ele é um texto reflexivo, ele te faz pensar bastante, principalmente nessa nossa relação, né? Eu sempre digo que cada um tem a sua relação com Deus, ou com a esfera superior, ou com aquilo que acredita. E nesse texto, o Aquino, ele meio que vai dando as razões dele, meio que as proporções, né? Eu acho que também, mas aí é uma coisa de muito achismo, né? Que talvez essas conversas e esses diálogos, essas afirmações também façam com que as pessoas meio que questionem se esse texto é do Aquino ou se não é do Aquino, por conta que como o outro texto dele ele está dividido em superartigos, ele segue muito aquela lógica da escolástica de fazer perguntas questionadoras, de fazer os prós, os contras, os argumentos, a própria a própria análise, né, de procura. E no primeiro texto não tem nada disso, é bem dizer um artigão sobre o que seria essa imortalidade da alma. Na razão superior e a inferior, como ele mesmo traz, a razão seria o nosso ponto de acesso, né? A nossa relação com tudo isso, as bases formadas e com a nossa própria forma de descrever o que somos, a nossa essência, no caso.
Ele tem como razão superior, né, Deus, Jesus, os anjos, a Sagrada Trindade. E aqui, quando ele fala na razão superior, ele cita muito Agostinho, principalmente. Essa minha edição aqui, ela é cheia de notas de rodapé e semi-explicaçõezinhas, apesar dela ser bem fininha. Ela tem uma letra bem pequenininha, antes que me pergunte, assim, como pessoa que usa óculos, né? E, assim, foi uma experiência muito boa. Me fez refletir bastante. Eu costumo escrever diários, né? E eu acabei escrevendo bastante durante a leitura desse livro aqui. Acho que é o tipo de livro que a gente poderia levar ele numa viagem para ler por conta do fluxo de pensamento. Tem algumas coisas aqui que tu lê e tu fica pensando assim, nossa, eu deveria refletir mais sobre isso. Principalmente quando ele fala a respeito do pecado. E eu achei muito interessante a visão que o Aquino nos traz do pecado e principalmente do julgo, né? Do julgo entre homens e mulheres. Eu gostei, claro, vendo dentro de uma ótica medieval. Eu não achei ele um pensador tão preconceituoso como tem alguns outros. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi que ele diz que o pecado ele não é inerente ao homem. Se tu segue na linha do bem, na linha do bom, do tu querer fazer, como como tendo Jesus como modelo, tu não acaba caindo no pecado. O pecado ele é simplesmente quando tu pensa em ti como indivíduo. Porque quando tu pensa em ti como coletivo, a parte do bom e a parte do ser, tu acaba não pecando. E eu fiquei pensando assim, nossa, isso é um pensamento tão atual se a gente for parar para trazer para os nossos convívios, assim, quando a gente pensa mais no outro, pensa nos sentimentos do outro, tem esse respeito e essa reflexão sobre o outro, tu acaba não cometendo muitos os pecados, porque tu acaba tendo esse respeito pro outro com esse respeito a ti mesmo. E isso muda muito a tua visão. Ahn, Deixa a criança latir. Isso muda muito a tua visão de mundo, assim. Tu acaba sendo uma pessoa mais empática. No momento que tu é uma pessoa mais empática, tu acaba por desenvolver melhor essa relação. Eu acho que ele também quer dar a opinião dele a respeito da razão superior e inferior. Bom, e o que é essa razão inferior, né? A razão inferior seria a nossa razão como humanidade, como homem. Ele fala aqui também um pouco sobre as mulheres e como as mulheres têm as próprias características da condição feminina, do ser feminino, e que por conta dessas condições, por conta dessas condições e dessas características, ela acaba por modificar o mundo ao redor dela e acaba por trazer um pouco diverso essa sensação e essa busca por não pecar, sabe? A mulher não é inerente ao pecado para o Aquino. Ela é só um instrumento. O nosso intelecto, segundo ele, é diferente, né? Nós temos um intelecto mais sentimental. E é isso, assim, gente. Um livrinho maravilhoso para quem gosta de se questionar a respeito de muitas coisas. Assim, super recomendo. A leitura foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria.
Eu achei que eu ia sofrer mais para realizar a leitura, mas não, foi bem fluida. Não sei também se não é por conta dessa edição, né? Que essa edição ela ganhou inclusive essa edição e essa tradução, ela inclusive ela ganhou um financiamento da CAPES. E é isso, sim, gente. Recomendo horrores. Só leiam os medievais, né? Que é até meio feio esse termo medieval, né? E é isso, assim, gente. Um beijo grande. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal se esse conteúdo te interessa de alguma forma. E se quiser conversar a respeito desse livro em específico, deixe aí nos comentários que eu respondo assim que puder. Um beijo grande e boa leitura. Tchau, tchau.